Deixa eu te explicar de uma vez por todas por que o processo de sucessão ou de doação vai ficar mais caro. Hoje, cada estado é quem define quanto é a alíquota do ITCMD dele, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Ou seja, morreu e doou, é o mesmo imposto que incide. E quem define quanto que os estados podem cobrar no limite é o Senado Federal. E o Senado Federal hoje tem uma resolução que diz que os estados podem cobrar até 8%, ok? Só que já existe no Senado Federal um projeto de resolução aumentando esse limite para 16%. Ainda não passou, ainda não está vigente, mas já tramita no Senado isso. Junta isso com uma condição constitucional que já existe. A reforma tributária trouxe uma regra nova na Constituição que diz que os estados precisam cobrar alíquotas progressivas do seu ITCMD. Significa que cada estado tem que ter pelo menos 2 alíquotas. Sabe aquela regrinha do imposto de renda? Quem recebe menos, paga menos, e cada vez que você recebe um pouco mais, você paga um pouquinho mais de imposto de renda. É exatamente isso que a Constituição está prevendo para o ITCMD. Só que, no mínimo, 2 alíquotas. Ou seja, se você morrer ou doar algum bem no valor menor, vai pagar uma alíquota menor. Se doar ou morrer e suceder algum bem de valor um pouco maior, paga a alíquota um pouco maior. E aí a pergunta que tem é, Léo, e por que existindo essa ordem constitucional de colocar pelo menos 2 alíquotas, por que alguns estados ainda não alteraram a sua regra interna para prever essas 2 alíquotas? E só uma notícia, tá? Hoje metade dos estados tem alíquota progressiva e a outra metade não tem alíquota flat, uma única alíquota, ou seja, violando a Constituição. E esses estados não alteraram as suas respectivas regras internas para prever a alíquota progressiva porque está esperando o Senado Federal aumentar a alíquota teto de 8% para 16%. E é por isso que eu digo que, se for para doar ou antecipar a sucessão em vida do patrimônio, que seja feito o mais rápido possível, porque lá na frente pode ser que seja numa alíquota um pouco maior. Mas, Léo, é só isso? Nem de longe. Vou te dar uma notícia ainda pior. No final do ano de 2025, foi criado um cadastro imobiliário. Tá? E o que significa esse cadastro imobiliário? Que a Receita Federal está cruzando dado com um monte de outras instituições para saber exatamente quanto vale o seu imóvel. E agora um parênteses só para você entender. Sabe quando você vai vender, doar ou fazer a sucessão de algum bem que tem lá valor venal? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que vale 3 milhões. Só que para doar ou suceder ou vender, o município ou o estado, dependendo do caso, ele está avaliando meu imóvel por 1 milhão. E, portanto, a alíquota da doação ou do ITBI incide sobre 1 milhão. Pega esse fio. Se a alíquota é, por exemplo, de 3%, seja de ITCMD da doação ou sucessão ou compra e venda, ela vai incidir sobre 1 milhão e, portanto, você vai pagar 30 mil reais. Ok? Se essa alíquota for para 10%, por exemplo, você vai pagar 100 mil reais sobre 1 milhão de reais. Certo? Porque 1 milhão de reais é quanto o estado ou o município considera como valor do seu imóvel. Só que o cadastro imobiliário trouxe uma vertente diferente. E é uma vertente que vai fazer você pagar muito mais, mesmo que eles não alterem a alíquota do imposto. Segue o fio. Agora, a chance do estado ou do município considerar o valor real do seu imóvel, ela é gigantesca. Antes, por falta de braço, eles não sabiam quanto valia seu imóvel. Agora eles vão saber. Porque esse cadastro imobiliário ele vai ter um nível de informação que a gente nunca viu antes na história do Brasil. Portanto, agora o estado ou o município tem certeza de que seu imóvel vale 3 milhões. E mesmo que ele não tenha aumentado a alíquota, por exemplo, de 3%, agora os 3% incidirão sobre 3 milhões. E se antes você pagava 30 mil reais, ou seja, 3% sobre 1 milhão de reais, que era o valor que o município ou o estado considerava, agora ele tendo a consciência de que seu imóvel vale 3 milhões, você vai pagar 90 mil reais e ele não precisou alterar a alíquota. E isso vai acontecer ainda no ano de 2026. Portanto, recomendo fortemente que quem quiser planejar a sucessão, antecipar em vida eventual doação, fazer planejamento patrimonial e sucessório, que faça o mais rápido possível. A melhor recomendação que eu posso te dar é não se aventure, não caia em maracutaias. Tá cheio de gente no mercado falando que você não precisa pagar imposto, que não paga imposto quando você cria uma SA. Então, assim, o mercado tá recheado de pessoas que não têm a consciência adequada e que vai cair o seu planejamento. Procure um profissional habilitado. Os municípios e os estados estão com delegacias e auditores hiper especializados para pegar esse tipo de fraude.
não seja você um autuado, porque depois que a autuação vem, ela vem com força e dói.